E a luta ela é coletiva. Começando aqui mais um programa TV Bancários. É uma parceria da TV Comunitária de Brasília com os sindicatos bancários aqui de Brasília, e o sindicato faz essa transmissão toda semana aqui na TV Comunitária de Brasília, com a própria pauta sugerida pela direção do sindicato. E para conversar conosco hoje no programa TV Bancários, nós estamos aqui com a honrosa presença do professor José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da UNB. Ele é professor da Faculdade de Direito, é professor também do CEAM, e chuta em todas as pontas naquela Universidade de Brasília. O professor também participa da Comissão de Justiça e Paz do CNBB, do Juristas pela Democracia, está sempre presente nas lutas do povo brasileiro. E hoje nós vamos estar conversando aqui com o professor sobre a tentativa fracassada de golpe de Estado de 8 de janeiro, o terror na sede dos três poderes, Congresso, STF e Palácio do Planalto, e complô dos militares, né? Como que fica esse cenário para não deixar o Lula governar, para não deixar o Lula cumprir as promessas de campanha que ele teve, né, que ele fez e foi eleito para fazer e tudo mais. Mas esse programa está passando no canal 12 na NET para 1 milhão de pessoas em Brasília. Estamos ao vivo também no Facebook e YouTube dos sindicatos bancários. Estamos ao vivo também no YouTube, Facebook e Instagram aqui da TV Comunitária de Brasília. Professor José Geraldo, mais uma vez, bem-vindo à TV Comunitária de Brasília para conversar conosco. Então, os cumprimentos, primeiro a você, que é o nosso âncora, né? Depois a TV Comunitária, a TV Bancários, né? E a audiência mobilizada por esses veículos, né? Então é uma alegria estar aqui para essa conversa difícil, né? Que está nos mobilizando, né? Porque entender o que se passa é também defender a democracia e a governança legitimada por uma eleição, né, que foi muito reconhecedora do projeto, né, que está sendo colocado para o futuro próximo do país. O governo Lula 3, né, que a gente está chamando, o terceiro governo Lula. Raro isso, né? Muito uma difícil. Personalidade se apresentar com toda a instigação que procura desmerecê-lo, né? Desqualificar seu percurso, e apesar de tudo, né, a sua presença mantém, né, um grau de confiabilidade sem precedentes na história brasileira. Já não há mais precedentes, né? Mesmo aqueles mais insensados, como Juscelino, Getúlio, né? Não tem esse alcance mais, né? Porque o do Lula não ficou local mais, ele se globalizou, né? Exatamente. Nós estamos esperando entrar conosco para fazer parte dessa conversa também o embaixador Samuel Guimarães, que é diplomata, escritor, economista. Ex-ministro? Ex-ministro, né? Muito focado na latinidade da América, né? No Mercosul, BRICS, no mundo todo. Bem, vamos ver se ele vai conseguir atender a nossa convocação lá, que estava tudo marcado direitinho. Mas, professor, e lembrando que esse programa vai estar passando também esse final de semana, eu ainda não sei qual horário, mas eu anuncio aí na rede da TV depois, e mando para o professor também, para mandar para todo mundo, para espalhar. Esse programa vai ser reprisado em nível nacional para mais de 50 milhões de brasileiros, na Com Brasil, que é a TV comunitária do Brasil, via satélite, nos canais 28 da Oi e da Sky, as duas principais players de TV por satélite no Brasil. Também no canal 3 na Claro TV, 239 na Vivo GVT e canal 20 na nossa TV. E muito também, essa TV Com Brasil, ela é um guarda-chuva grandão, que cai e replica também nas 120 TVs comunitárias do Brasil.
Então, um público estimado aí de 75 milhões de brasileiros, é uma potência muito grande. E a gente só está crescendo e esperamos que, nesse governo Lula 3, a gente tenha um tratamento diferenciado do que foi no governo Lula 1, Lula 2 e Dilma. Dilma 1 e Dilma 2, né? Quer dizer, o Lula já é tetracampeão. Esses dias eu escrevi um artigo, o que há de novo num governo novo, né? O Lula já é pentacampeão, né? Quinta vez, né? 3 vezes ele, 2 Dilma. Acho que é perigoso ser hepta, ou ex-campeão, antes da seleção brasileira, se fizer o que tem que fazer e se deixarem, né, professor? Exatamente. Mas espero que, todos esperamos, né, que essa nova fase, né, de uma continuidade programática, né, se atualize do ponto de vista de que traga novidades do ponto de vista de pensar a política e pensar a governança, né. Estou convicto. Ontem fui à posse das ministras Sônia Guajajara e Aniele Franco, né, no novo Ministério dos Povos Indígenas e no Ministério da Igualdade Racial. Né? É impressionante, né, esses conceitos. De um lado, por exemplo, a experimentação responsável, né? Pela primeira vez atribuir aos povos indígenas aquilo que é a autenticidade de uma gestão de política que eles próprios implementem, né, no espírito da Convenção 169, que pensa que, sendo povos que têm uma experiência histórica, ancestral e pré-estatal, né, eles sejam capazes de construir seu próprio projeto, né? De outro, o ter que lidar, né, com um burocratismo que o funcional implica, né, e cercados pelos U's da República, TCU, CGU, AGU, MPU, né, não tenham posições hostis, mas que sejam colaborativas, né, para que o projeto tenha legitimidade e se realize como uma boa experiência, né. Qual o recado para o senhor, assim, que a corporação, né, dos bancários e os sindicatos bancários, ao trazer o senhor aqui para dar essa luz, né, qual o caminho que o movimento sindical e uma corporação importante como é no sistema financeiro brasileiro, né, os sindicatos bancários, possam colaborar, né, para que esse novo Brasil que a gente tanto precisa possa se cumprir de fato, porque o Brasil virou um laboratório de golpismo, e o senhor já de uma linha já vem denunciando isso aí pelo Juristas pela Democracia, foi lá na UNB que teve um evento lá, inclusive nós transmitimos aquele evento ao vivo. Certo. Foi... Então, a força sindical se inscreve nesse componente de democracia inscrita na autonomia dos movimentos populares, os movimentos sociais em geral, os movimentos sindicais, né? E é uma forma muito importante para aprofundar a própria democracia, né? Na medida em que as estruturas de movimentos, incluindo os sindicais, né, não se descolem disso que é a sua atribuição de força social, né? Não queiram se inserir na estrutura burocrática da governança, né? Mas construir elementos de participação importantes para que não confunda, né, aquilo que é o agendamento, a pauta, as formas de reivindicação que o movimento popular sindical deva ter, né? Mas que insira nessa pauta a dimensão de cidadania que transformou a ação sindical nos anos recentes, que deixou de ser algo apenas corporativo para também ser um processo de defesa dos direitos gerais da sociedade, né? Então,
No governo passado, mesmo Lula, a tese era aquela concepção do pé dentro, do pé fora, mas que gerou mediações meio cooptativas, né? Eu acho que agora, cada um no seu quadrado, reivindicando participação na deliberação, no debate, na construção das agendas, na fiscalização, né? Mas sem querer se confundir com a máquina gestora, exatamente para manter a independência. De um lado, cobrar do ponto de vista da sua própria agenda, construir referenciais, por exemplo, nessa questão do golpe, né? Já está ficando claro que o agronegócio é um grande financiador. E uma estrutura que é apresentada como se fosse relevante para o desenvolvimento econômico do país, mas que é nefasta para aquilo que se configura como realização de um programa nacional de satisfação dos interesses do povo e do próprio país, por exemplo, que não desvie recursos que vão sob forma de tributação para as exportações e com isso fulmine a produção da economia familiar, né? Incentiva a relação econômica, porque vive da crise. Quanto mais crise, mais o dólar sobe, mais os seus agentes ganham e o país que afunde, né? Então, por exemplo, os sindicatos, sobretudo aqueles que têm base de trabalho fincado no financeiro e no econômico, têm que construir inteligência para poder orientar, não como parte da governança, mas como representação de valores, o que significa uma governança comprometida com o social. E, por outro lado, como são estruturas de massa, não é isso? Defender o projeto democrático, que não é só corporativo, é do conjunto da sociedade, né? Porque é uma categoria que foi fundamental, Minha Casa Minha Vida, isso, ProUni. Exato. Na pandemia, atender as pessoas que mais precisavam do Bolsa Família, né? Que, aliás, diga-se de passagem, se nós não afundamos na voragem golpista, com a esquerda partidária e a esquerda representada nas instituições, é porque os movimentos sociais defenderam o projeto que resistiu à voragem neoliberal. E se substituiu a uma governança que colapsou, por exemplo, na defesa do povo. Foram os movimentos sociais como o MST que distribuíram cestas básicas países afora. Foram os petroleiros que garantiram subsídios de gás e de combustível para a população. Foi a vizinhança onde os trabalhadores vivem, né? Porque são sujeitos periféricos no sentido sociológico, vivem na periferia, que criou, né, políticas de nós por nós. Como Betinho, né, a Fome Zero, Betinho foi quem bancava o Betinho era a Fundação Banco do Brasil, exatamente. Funcionário do Banco do Brasil. Exatamente. Não, e a cultura, você vai lembrar como aqui no Distrito Federal, onde a gente está, né, o quanto o Banco do Brasil financiou na linha de arranjos produtivos, mas também a cultura como realização de objetivos até culturais no aspecto estético do tema, mas econômicos, porque criou meios de produção e não apenas de reprodução da existência, né? Professor, o senhor não fica muito assustado, por exemplo, o senhor é jurídico, né, da área jurídica, e direito achado na rua, tudo fenômeno. Por exemplo, né, cada dia, agora o Anderson, né, o ex-ministro Anderson, tinha em casa uma minuta pronta para o golpe, para o Bolsonaro. E na entrevista que eu dei à TV Aparecida, que eu gostei muito, em nome pela Comissão Justiça e Paz, né, da CNBB, o senhor disse que esse golpismo é uma tentativa de enfraquecer mais ainda, sequestrar a nossa democracia, né? Mas o senhor acha que tudo que está aparecendo agora, já com mais de 1.190 presos na Papuda e na Colmeia, esses outros chamamentos para novos golpes, mas a decretação de prisão desse ex-ministro Anderson Torres, que era secretário de Brasília e que fez o que fez. O senhor acha que ainda está em risco, que não passou essa onda do golpismo?
Qual a avaliação do senhor? Então, eu acho que há toda uma estratégia de golpe em processo. Ele se fez desde 2013, com mobilizações para enfraquecer o governo popular naquela altura, e ali já começou uma tática de mobilização social, né? Revertendo expectativas de juventude insatisfeita, de trabalhadores com reivindicações também não atendidas, que acabaram servindo, né, de pano de fundo para o que depois, sob forma de golpe, né, se instalou com o impeachment da presidenta Dilma. Hoje está claro que foi um golpe. Ninguém mais duvida disso, né? Então, ali foi uma etapa. Depois tivemos a própria instalação, né, de uma governança eleita, mas que foi imposta do ponto de vista das mentalidades à decisão do eleitorado pelo mais impressionante processo de falseamento da realidade pelo fake news, não é isso? E agora, com a eleição, a mobilização do orçamento público, da corrupção no sentido mais deslavado, para aparelhar sistemas de repressão, para comprar votos, lealdades, e não obstante, né, o projeto popular prevaleceu, né? É impressionante, né? As pessoas dizem, há uma diferença de quase 2 milhões de votos, né, menos de 2 milhões de votos, que nada, uma diferença que não contabiliza o cerceamento da vontade popular nas interferências da Polícia Rodoviária Federal. E um gasto de 450 bilhões, né? De coação direta do empresariado sobre seus servidores, do ponto de vista de coagir o voto, né? Foi algo impressionante, né? Que também nos dá algum alento, né? Em imaginar que você tem um fascismo inscrito numa prática mobilizada pelo milicianismo bolsonarista, tem um conservadorismo na sociedade, mas tem um grande segmento de pessoas que podem ser convocadas para o interesse comum, né? Até porque a Datafolha mostrou que a pesquisa, 93% das pessoas condenaram os ataques golpistas. Exatamente. Que não foram só ataques, né, professor? Foram saques e roubos. Sim. Foi o banditismo associado ao milicianismo, associado a um enclave militarizado, né, que se moveu pelo sistema de polícia, mas também de forças armadas, né? A gente está vendo as cenas aí. Pelo amor de Deus, o ministro Flávio Dino chamou aquele acampamento do QG do Distrito Federal, da capital da República, de incubadora de terroristas, não é isso? Exatamente. E já tinha avisado antes, né? Exatamente. Então, basta ver os tweets que circulam e a forma como, por exemplo, no comunicacional, né, essas pessoas estão traduzindo no social a que serve e o que pretende. Vejam o tweet de hoje do ex-vice-presidente, o general Mourão, né, o homem do cadê meu Viagra, pô, né? Depois que a gente ter um Rondon que dizia morrer se necessário for, matar nunca, né, para definir o que era uma política de interiorização e regionalista, chega a um Espadim que diz cadê meu Viagra, pô, não é isso? Dizendo, né, que a violação de direitos humanos, a ilegalidade, ele não está falando do governo dele, ele está falando de um sistema sob controle constitucional e mediação das estruturas jurídicas que estão sendo recuperadas para o controle da Constituição, né, para a guarda da Constituição, né? Olha só, professor, apesar de tudo isso, né, da maioria do povo brasileiro, segundo a Folha de São Paulo, Datafolha, condenar, né, tudo isso, ainda
há aquelas cenas simbólicas de um ex-presidente da República lá em Orlando comprando pilha e mostra a pilha, quer dizer, simbolicamente mandando pilhar aqui, né? E ameaçando voltar para tocar mais terror ainda, chamando o povo para não parar de tentar esses atos golpistas. Aí o Lula precisa montar máquinas de governo, isso mesmo foi ontem, né? Mesmo que o Palácio ainda não tenha sido consertado. E o Lula já disse hoje também, está bravo, igual um siri na lata, que a porta do Palácio do Planalto não foi quebrada, quer dizer, abriram a porta para alguém entrar. Exatamente. Alguém abriu, né? Ó, venham. Quem fez isso? Agora, e o Lula precisa governar com urgência, porque tem 30 milhões de pessoas passando fome, tem a questão, as ameaças de privatização do Banco do Brasil, da Caixa, tudo isso tem que parar. A discussão da reestatização da Petrobras, né, para que seja uma empresa impulsionadora do desenvolvimento nacional, como sempre foi. A volta das grandes estatais para serem agências de desenvolvimento. A Eletrobras, né? como agência de desenvolvimento. Como o senhor vê tudo isso? Bom, eu acho que tudo isso está se dando de forma bastante bem encaminhada do ponto de vista funcional burocrático, né? Então, as medidas estão sendo... Por exemplo, o governo já se instalou depois do dia 30 de outubro, quando na ausência dirigente do presidente derrotado, mas ainda no cargo, o Lula assumiu o governo do país no plano internacional, sendo convidado a se apresentar em todos os fóruns relevantes, nos quais a delegação oficial do Brasil sequer ouvida, não é isso? Internamente, porque instalou o governo no CCBB. E a partir dali se tornou o interlocutor de toda a dinâmica de encaminhamento das medidas. A prova disso foi a convergência para aprovar a PEC da transição, né? Que foi o primeiro esboço da nova governança. É né? verdade, ele foi estrela na COP no Egito. Né? Exatamente, por onde passava, né? Com a saudação do retorno do Brasil a mesa, ou as mesas, tanto regionais quanto globais, de discussão dos destinos do mundo hoje, né? E depois vimos, né, quando a posse formal se estabeleceu, a presença delegada, né, de dirigentes de primeiro plano de muitos países e todos os países pelo corpo diplomático prestando homenagem. Vimos em seguida a posse o corpo diplomático e as mensagens dos principais líderes, né? Mais de 120 países. Né? Então eu acho assim que do ponto de vista da percepção, da capacidade de governar, isso é indiscutível, né? Mas é claro que o que está em jogo não é só uma elegância de método ou uma ação gestora. O que está em jogo é um projeto de país que localiza o Brasil como um elemento nesse projeto, né, que tem uma função política e econômica, que o neoliberalismo atribui aos países que não são aqueles centrais do ponto de vista da acumulação rentista, não é isso? Então, é daí que vem a grande ameaça, que fomenta a produção das opiniões publicadas, né, que convoca os mediadores ideologizantes, por exemplo. Não precisa mais ser Marines, é só distribuir empresas neopentecostais. O relatório Rockefeller de 1969 já sugeria a governança norte-americana que era mais prático financiar a expansão das igrejas neopentecostais, substituindo os Marines, porque não só tinha um valor econômico e eficiente,
como ainda produzia o efeito de se contrapor à teologia da libertação, que formava consciência. Exatamente, o Papa que morreu aí, o Papa Bento XVI, né, que caçou o Leonardo Boff, Frei Beto, fez ele sentar na mesma cadeirinha que Galileu, né? A teologia da libertação aqui no Brasil, né? Infelizmente, lá... Que deu nesse crescimento desses pastores picaritas. Né? Exatamente. E que, por exemplo, vai exigir que se repense, como em alguns países, sobretudo na África, né? Já começaram a fazer, pôr limite a isso, né? Porque... assim como há um agrobanditismo, há também um banditismo teológico, não é isso? Sim. Nem sei se teológico, porque não tem teologia nisso. Não tem. O cara nunca estudou teologia, vira pastor. Tem uma agenda de arrecadação, o dízimo como uma forma de arrecadação. O orçamento secreto. Né? Que é o orçamento a Damares em Brasília, por exemplo. Exatamente, os sacos de dinheiro que a gente vê, às vezes, até quando, por exemplo, escapa alguma gravação de celular deles mesmos, não é isso? Aliás, a gente já aprendeu na história, né, que as quadrilhas são desmontadas quando vão dividir o botim, né? Outro professor, olha só, eu vou ler aqui, ó, o texto da Folha de São Paulo. A Polícia Federal encontrou na residência de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, uma minuta proposta de decreto para o então presidente Jair Bolsonaro instaurar estado de defesa na sede do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo, segundo o texto, era reverter o resultado da eleição em que Lula saiu vencedor. Tal medida seria inconstitucional. O documento foi encontrado no armário do ex-ministro durante busca e apreensão realizada terça-feira 10 na casa do ex-ministro. Professor, quais são os crimes desse documento para o Anderson Torres? E claro, tem uma encomenda do Jair Bolsonaro, né, o presidente da República, com certeza absoluta, saberia da existência desse documento. Quais os crimes dos dois aí, no caso, se o presidente soubesse realmente? Então, na verdade, esses elementos são indiciários, né? E eles podem se configurar como atos preparatórios, né? Que se agregam à tipificação final que seja feita. E o que está circulando é um conjunto enorme de delitos, a começar por aqueles mais graves, que são os de atentado à democracia, ao Estado de Direito, que se configuraria sob a designação geral, com base na Lei de Defesa do Estado Democrático, né, como uma tentativa de golpe de Estado, né? Há os elementos agregados aí que vão de danos materiais, danos pessoais, né? Os delitos do Código Penal, né? Por exemplo, há bens que foram subtraídos com violência, não é isso? Do ponto de vista da ação que se apropriou indebitamente de bens patrimoniais, de bens culturais, há danos a esses bens que fazem parte do patrimônio público, na vandalização de preciosidades patrimoniais, artísticos, culturais. Há um relógio do século XVII, né? Há um de Cavalcante mutilado, né? Há uma imagem de Cristo, né? Ou duas, porque também no Supremo isso aconteceu, né? Então há um conjunto concorrente de uma gama enorme de delitos que inclui todos com maior ou menor participação, entre os que são os fautores imediatos, os que planejaram, os que definiram a estratégia da atuação, e aqueles que, às vezes, por culpa, mas não por dolo, né? A gente viu, por exemplo, que a própria polícia, sem tirar a responsabilidade,
mesmo abrindo os procedimentos, liberou aí 600 pessoas, né? Gente que às vezes não se dá conta em que ação delinquente se meteu, não é isso? Até se disse uma coisa humanitária que envolve pessoas idosas. Ora, o Lula tem 76 anos e ficou preso, não é? Ninguém lembrou de se requerer a condição humanitária de um senhor idoso, não é isso? Agora, um conjunto de pessoas, né, que vem na malícia de se prestar a ser a força ativa, né, de uma mobilização, de jogar o terror, não é isso? Jogar o terror, né? Tocar terror, Tocar o terror, né? Então tem um conjunto, e esse documento ele vai entrar na configuração de atos preparatórios para o que é óbvio um processo de implementação de um golpe de Estado, quer dizer, se valer até mesmo do aparato regulatório para produzir, não é, uma consequência anticonstitucional e antilegal, né, que represente substituir a deliberação do sufrágio que elegeu legitimamente um presidente que foi diplomado e foi empossado, né, por uma força privada, né, que com apoio de grupos mobilizados, né, oficiais e não oficiais, se tornaram também coautores do crime, né? E a polícia de Brasília foi vergonhosa, né, professor? Porque a polícia mais bem paga do Brasil é recurso público brasileiro. E paga pela União, olha só. Paga pela União, né? Agora, pelo menos, a gente tem, né, um contingente grande de policiais que vieram cedidos pelos governos de Estado para formar a Guarda Nacional. Agora, Paulo, é preciso também ver o seguinte, né? Há três fatores aí que a gente, vamos dizer assim, leva em conta num contexto cuja caracterização ainda não está bem finalizada, né? Mas, por exemplo, tem o lado canhestro da preparação por gente que mostrou muita incompetência sobre esse aspecto. O presidente da República é esse secretário, né, deixando um rastro de fragilidades, né, de indícios da sua própria incapacidade de organizar bem algo, né? Ou deixou tudo planejado para, né? Não, mas tentou, né? Por exemplo, a depredação da praça e a mobilização Anderson, né? Pretendia algumas coisas. Pretendia, como eles sempre disseram, né? Convencer o exército a intervir, não é isso? Uhum. Pretendia, né? Parece que o exército também já tinha uma ministra de GLO, né? Porque por que os dragões não atuaram para defender aquilo que é a sua única função? Por isso que as portas foram abertas por dentro. Por que a esquerda, quando chegava lá perto daquele Palácio Planalto, saía cavalaria do exército lá de dentro? Cadê essa cavalaria do exército? Então, a GLO, para proteger o presidente em face da omissão de sua própria ação, que não se fez de forma diligente e, portanto, que tem um elemento de prevaricação forte, né? Aliás, hoje, esse é um artigo que circulou também nos meios de comunicação. O que aconteceu? Por que a guarda de dragões, a guarda presidencial, não estava pronta para atuar defendendo o presidente, né? Por que cenas capturadas aí mostram oficiais do Exército dentro do palácio, em contradição, inclusive, com a polícia? Há uma cena de um pseudo-coronel querendo impedir a ação
de grupos da Polícia de Brasília em que se disputam prisioneiros. Então, isso revela que tem uma disputa de lealdade aí. Gente golpista, gente arrivista, gente que se locupleta. Um dos primeiros atos de governo foi exonerar mais de 8.000 cargos de militares encastelados na burocracia com subsídios do orçamento, né? E também é preciso fazer uma revisão, né, dos subsídios que têm sido atribuídos aí do ponto de vista de uma série de medidas, inclusive com aparência legislativa, por exemplo, a previdenciária, né, as pensionistas, né, que, vamos dizer assim, remuneraram uma parte da lealdade. Mas, evidentemente, que se não se consumou, é porque também há uma parte da lealdade que está com a Constituição, está com a reputação histórica de uma força que é leal ao país e não ao o dirigente do momento, né? Tanto nas Forças Armadas quanto na polícia, né? Porque, observe, Paulo, enquanto tudo se consumava de forma facilitadora para aquela massa fluir e os agentes da ação direta, né, cumprirem o seu papel de pilhagem, em seguida, em algum momento, essa mesma força, de maneira muito qualificada, exercitou todo o procedimento para recuperar os sítios e limpar a praça. Imagine só se aquele povo ficasse no Congresso uma noite com travesseiros. Olha o que ia surgir de repercussão sobre, por exemplo, buscar solidariedade, trazer gente para apoiar. Onde deu alguma coisa errada, porque a ideia era acampar, não era arrombar e roubar. Né? Mas ali, naquele instante, naquela tensão que mostra, por exemplo, policiais prendendo e oficiais do Exército querendo soltar, que as lealdades se estabeleceram e prevaleceu, certamente, uma convicção de lealdade à Constituição e à democracia. Né? Professor, duas perguntinhas assim. Como houve uma vitória eleitoral do Lula, né? Insofismável. Mas não pode ser considerada uma vitória política. A política é mais difícil você construir essa vitória política. Como reduzir o bolsonarismo, né, a 20%, 15% da sociedade, hoje ela está quase pau a pau ali, né? E também reduzir essa tutela militar ao governo, né? Certo. Bom, acho que esse é um dos desafios, mas não é uma novidade. Veja, por exemplo, que comparando essa ação em seu contexto global, em que há uma direita que se organiza a partir de uma concepção neoliberal de de apropriação da riqueza mundial, né? E que, por exemplo, nos Estados Unidos produziu a mesma atuação, o fenômeno Capitólio, do Trump, né? Que vai repercutir agora nas próximas eleições, né? Isso é tudo um ensaio para um crescendo, né? Então, por exemplo, ali os militares imediatamente proclamaram que a sua função militar é de defesa das fronteiras e dos interesses do país do ponto de vista estratégico, mas internamente a governança, mesmo no campo da segurança, é matéria civil, né? Então, permitiu, por exemplo, que a gente tivesse
o que tem lá hoje, né? Mais de 900 presos e uma centena ou mais de pessoas que estão sentenciadas. Isso, né? 2 anos depois. 2 anos depois. O que vai acontecer aqui também. Aqui vai começar a guerra jurídica, vai começar, né? Os advogados vão entrar numa etapa de ouro aí, né? Porque já estão disputando na porta do xadrez as defesas dos presos, né? Mas agora vão começar a discutir, né, uma grande ação, e eu acho que tem que fazer mesmo, tem que assegurar os direitos. Né? O presidente Lula disse hoje ou ontem, né, que a ação será dura, mas com a salvaguarda da defesa dos direitos, da demonstração da inocência, né, e da salvaguarda dos direitos humanos. Né? Então, eu diria, né, voltando à sua pergunta, já há um caldo cultural acumulado de debate sobre a função social e política atual dos sistemas de força militares, né, e também de segurança. Né? Então, isso tem que ser transformado em formulações de políticas de segurança e de ação estratégica das forças militares. Né? Uma coisa eu acho que é importante ter em conta, né? Tem que refazer todo o sistema de recrutamento e de avaliação de como se deu a politização do uso das forças para estratégias de tomada de poder. Tem que fazer, né? E tem que tornar civil a gestão desse processo, né? Por exemplo, um Ministério de Defesa é uma maneira de tornar civil a gestão né? E também uma segurança de função inscrita, né, na cidadania, é um processo. A outra é trabalhar as mentalidades. Né? A função de fazer consciência política é da educação, não é da evangelização. A evangelização tem que levar as pessoas para o céu, igreja, para né? o céu, né? No mundo são os educadores que cumprem a função constitucional da educação como um bem público, não é isso? Como um fundamento da cidadania, né? Como uma qualificação dos sujeitos para participar ativamente da vida social e da vida política. Então, no mundo, a política pelas estratégias de formulação dessas políticas nas estruturas de governo. Educa para o mundo, para a cidadania. A religião educa para o céu, educa para o reino, né? Deve se dirigir às almas, não é isso? Então eu acho que isso vai ter que ser acertado, né? E, por exemplo, é preciso rever o princípio constitucional da laicidade, né? E também rever o princípio tributário, né? Do que é isento como realização teológica da religião como um bem público. A religião é muito importante na vida social. Habermas diz que na esfera pública a religião tem que ser um fator dominante de debate, mas ela não pode usurpar a esfera pública para imprimir à ação política fundamentos confessionais, não é isso? Hoje eu estou falando como membro da Comissão de Justiça e Paz, não é isso? Mas a gente também tem que pegar aqui o papel da mídia, né, professor? Por exemplo, o Ministério Público agora está processando a Jovem Pan, que eu chamo de Jovem Ku Klux Pan. Mais 3.300 fake news em 3 anos. Enquanto isso, as TVs comunitárias que educam, né, estão à míngua, né? À míngua, a gente às vezes apesar da Constituição dizer que tem que regionalizar, tem que imprimir fundamentos éticos e de educação para a cidadania, mediados pelos direitos humanos. Promover a educação, a cultura. E a Jovem Pan é uma concessão pública. Exatamente. Ela não pode usar o ar, bem entender. Aliás, né? Isso é uma coisa curiosa, porque há já uma
percepção dos grandes meios, né, que são propriedades e, portanto, têm interesses privados na orientação de suas linhas editoriais. Mas eu fiquei impressionado de ver que os acontecimentos do dia 8 foram transmitidos diretamente pelo Sistema Globo, o aberto e o assinante. Primeira vez que isso aconteceu. Exato. E acho que isso foi um fator importante para essa movimentação de reversão, porque, como dizia o presidente bolivariano, né, a revolução foi televisionada, né? Aliás, a televisão não foi televisionada, depois é que foi. Exatamente. A gente ajudou a trazer o filme. Professor, mas eu postei no meu Face uma curtinha assim, né, aqueles que a gente posta lá, um quadradinho, falando assim, a TV Globo está tentando matar numa tarde que ela criou há 6 anos, exato, né? Exato. Porque há 6 anos ela fez o inverso. Vão para a praça, o sol está lindo, vão para Copacabana. Não, assim, e o esforço de caracterizar como terrorismo. O golpe e a prisão do Lula foi toda da Globo, né? Alguns jornalistas ainda praticaram aqueles lapsus anime, os manifestantes, não, os terroristas, né? Foi bem... E ver os mesmos jornalistas importantes, né? Agora com o discurso oposto. 6 anos depois. Mas isso é ótimo, porque eu tenho a impressão que é o outro erro desse sistema, né? Quis realizar o seu objetivo se valendo de uma qualidade muito reduzida de implementadores do seu projeto, né? Porque, por exemplo, a liderança que deveria ser aquela que mobilizasse, né, para além do fake news, como o carisma, né, é um fracasso porque é confundida com a mais rasteira. Agora começou, por exemplo, a abertura do sigilo sobre os cartões de crédito, gente. É uma coisa... Por exemplo, você lembra que... 27 milhões em 4 anos. Você lembra que há pouco tempo teve um ministro que renunciou porque comprou uma tapioca no... E é legítimo, porque o cartão foi uma criação muito inteligente, que é do governo Fernando Henrique, né? Porque rastreia todo o processo da realização da despesa. Mas ele tem, né, uma autorização para um tipo de despesa. Por exemplo, o sujeito em deslocamento está em atividade funcional. Então ele precisa se alimentar, não é isso? Claro. Comer uma tapioca é se alimentar, não é? Comer uma tapioca num escândalo é uma malícia. Que tem um fim de desmoralização e, portanto, é um instrumento de enfraquecimento da governança e da democracia. Sequestrar o governo. Agora, gastar 1 milhão e tantos em padaria, em hotel, tem algo curioso aí, não tem? De 27 milhões em 4 anos, tem que ver o que é verdadeiro, o que realmente é um gasto justificado, né? Seja como for, a cultura de um percurso, né, que nunca fez caso desse cuidado, né, nem no plano municipal, nem no plano estadual, nem no plano federal e agora no Palácio do Planalto, nunca se preocupou com isso, se preocupou com ocultar. Por isso, a pletora de atos de sigilo sobre questões que não fazem parte do interesse da República, né? Mas que escondem a ação inadequada, maliciosa de quem se valeu daqueles meios, né? Então, isso tudo acaba gerando, né, um descrédito na capacidade. E quando as pessoas se dão conta disso, muitas já estão muito ofendidas, né? Existe nesse setor, né, que professa, né, um moralismo, né, que às vezes está só no campo
das aparências, né? Pensa na peça É. de Molière, sobre a hipocrisia e sobre a avareza, né? Às vezes é só no campo das aparências, né? Mas, curiosamente, você vê, né, que são exatamente na exposição de suas ações, quando elas são descobertas, que praticam o oposto do que pregam, né? Exatamente. Então, eu acho que isso também gerou uma desqualificação da capacidade de construir o golpe. Só que ele está aí. O Boaventura de Sousa Santos fez um artigo essa semana precioso, em que ele toma isso como uma articulação que tem que ser levada a sério, que não para, porque o que motiva o seu processo continua com o seu interesse muito ativo, né? Porque o Brasil é o laboratório do golpe no mundo. Exatamente. O Trump está aí, né? Exatamente. A CIA. Por exemplo, já há até quem tenha dito que no laboratório teve ação desse tipo, como teve no passado, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem a notícia boa, que é os deputados democratas dos Estados Unidos querendo que o Biden extradite logo, tire de lá dos Estados Unidos o Bolsonaro, né? Eu, por mim, acho que ele devia ficar lá, né? Melhor do que vir para cá, ficar preso aqui. E criar, né, um clima que vai ser alimentado por esses sistemas de Ku Klux Clã da Jovem Pan e da mídia dele, e outras, né? Dessa forma subalterna de comunicação, né? E também porque o Zuckerberg, que é dono do Instagram, é dono do Facebook, o Twitter está na mão do Musk, e a rede das teles está na mão do Carlos Slim e da TIM, da Vivo. Quer dizer, nada é nosso. Nada é nosso. Que comunicação nós temos, professor? Exatamente. A comunitária que é preciso descobrir que isso é nosso. A comunitária. Na posse ontem, a ministra Sônia e a ministra Aniele, em uníssono, disseram que estava tomando posse o povo. Aquele povo que subiu a rampa, né? E o simbólico é muito forte nesse aspecto. Mas elas também disseram que nunca mais nesse país a política é feita sem nós, sem eles, sem o povo, sem a participação, sem essa representação que é o que dá sentido realizador à verdadeira política, né? Uhum. E as comunitárias têm esse papel. Rádios e TVs comunitárias. Você falou aí, por exemplo, eu até fiquei abalado aqui, né? Porque estou acostumado a falar em espaços restritos de sala de aula, né? Você falou em 50 milhões, eu já tremi nas bases aqui, não estou olhando nem para a câmera. Né? Pode falar para o Brasil inteiro, professor. Falou em 75 milhões, gente, a Argentina tem 32 milhões, 35 milhões de habitantes, estão falando para 2 Argentinas. Professor, nosso papo não para, ainda mais tem 2 perguntinhas. O The Guardian fez uma entrevista com Lula e pela primeira vez ele assumiu a possibilidade de ser assassinado, né? Dá até um frio na espinha, né? E o próprio Lula assumindo isso, tá uma matéria imensa hoje no The Guardian. Eu digo assim, podemos ser otimistas ou pessimistas, né? Eu vi esses dias, não me lembro quem é o autor da distinção, mas para esclarecer diz assim, o otimista inventa o avião, o pessimista o paraquedas. Então, assim, vamos também produzir paraquedas. Olhe, depois de todas essas cenas que temos assistido, né, e algumas que passaram da intenção ao ato, já temos um conjunto de crimes, inclusive homicídios, que derivam dessa... temos um sistema que apostou
para esse fim belicoso no armamentismo, Isso. né? Que serve ao agromilicianismo. Há estudos já mostrando, por exemplo, que as áreas de devastação, tanto quanto as áreas de territórios indígenas, estão estaqueadas por CACs, com alto armamento distribuído, né? E continua a arrecadação de armamento. Na tomada do Planalto, eles foram direitinho às malas onde estava o armamento do Palácio. Lá no Senado e na Câmara também roubaram armas. Exatamente, né? Então, isso está em mãos de gente que se presta a essa contratualização, se presta a um lapso de sanidade. E a história é farta em episódios com essas características. Sempre que alguma força política ganha alto relevo, né, que toca grandes transformações ou afeta interesses que são economicamente ambicionados, né, a tragédia vem junto, né? Então não é desconsiderável, mas a gente sabe que é preciso, então, garantir o máximo de salvaguarda. Por exemplo, é preciso começar imediatamente a terceira fase daquele projeto, que começou com o Lula, que era o Estatuto do Desarmamento, depois as campanhas educadoras para a devolução das armas, né? Chegar nesse tempo agora que, como diria Riobaldo, né, é um tempo em que já não é preciso matar, né? Uhum. Riobaldo do Grande Sertão Veredas, né? Então eu acho que tem que entrar uma campanha forte que, penso, o ministro Dino já disse que vai implementar, né? É preciso reverter isso, recuperar essas armas, mas há armas suficientes e há meios suficientes, né, para uma insanidade, né, ou um ato político deliberado, né, uma forma que a política sabe que existe. Então, se há esse despudor de ocupar a Casa do Povo, a Corte Constitucional e a sede do governo, o que mais é que... E também até interno, né? Não é nem externo, talvez. Sim. Porque quem que abriu a porta do Palácio do Planalto? Isso. O Lula falou que a porta do Palácio do Planalto não foi quebrada. Abriram a porta. Indira Gandhi, lembra da Indira Gandhi? Não foi o inimigo de fora. Não foi. Professor, a última pergunta, então, para a gente encerrar essa nossa Mas conversa. eu confio, eu quero dizer assim, mesmo como pessimista, a gente fabrica paraquedas, tá certo? Isso, vamos com fé. Vamos com fé, botar fé com Lula e vamos governar, né? A fé e a mudança da estrutura de segurança, né? Exatamente. A guarda presidencial não pode falhar de novo, né? Pode ser essa que estava lá, né? Como é que chama o departamento lá que... GSI não pode ser mais um instrumento... Tem que acabar com o GSI. Que descuida até do que entra em avião do presidente, né? Pois é. Ou coloca, né? Não sei. Coloca cocaína, né? Então, eu acho assim que tem que rever tudo isso, tem que estabelecer novos protocolos, né? Pois é, o Lula tem que tomar realmente muito cuidado para não botarem cocaína no avião dele, né? Exatamente. E nem outros problemas, nem matar ele. E nem matá-lo moralmente, né? Já tentaram fazer isso, né? Já tentaram matá-lo moralmente, né? Tentaram. O golpismo midiático e jurídico foi exatamente, violento. Né? Muita gente já morreu moralmente até por esses meios. Pensa na escola base, pensa... O reitor da Universidade de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, foi um assassinato. Exatamente. Foi levado ao suicídio. Exatamente. Um homem da maior honestidade, maior caráter, ser acusado de que nunca fez na vida. Então a gente precisa tomar cuidado, né?
em torno dele se formar, apesar dele, né? Porque ele é uma pessoa que não se contém, né? Ele corre os braços do povo. E não é uma coisa populista, é uma coisa da índole dele, né? Foi muito corajoso na posse de primeiro, né? Mas eu acho que foi. A posse foi toda simbólica, né, Paulo? Por exemplo, aquele ato foi dizer: eu não vou ser refém do medo. Exatamente. Porque o medo é que o Hitler impôs o medo. Exatamente. Né? Pelo medo. O bolsonarismo também é o medo, né? Então, o medo tá da gente para eu mesmo falei, eu vou para o 1º de maio. Muitas pessoas, minha mãe mesmo, não vai dar confusão. A posse, né? A posse, exatamente. Então, eu acho que se vai colocar o medo nessa equação, agora, eles que têm que ter medo. Por exemplo, tem que ter medo da justiça agora. E o Lula também não pode ter medo de governar e fazer o que prometeu. Exatamente. Ele foi eleito para... Isso. Exatamente. Então tem que ter medo da justiça. Quem depredou, quem vandalizou, quem se apropriou indebitamente, tem que ser responsabilizado, né? Eu estou para falar aqui toda hora e esqueço. O embaixador Samuel Guimarães pediu desculpas, mas por não ter participado hoje aqui, teve um problema, mas se dispõe a estar em outro momento, com certeza, no TV Bancários, né? Um programa... Esses sindicatos bancários, estamos aqui com o professor José Geraldo, professor da Universidade de Brasília, do CEAM, Faculdade de Direito, ativista, defesa da democracia, né, direito achado na rua, amicíssimo aí, do nosso amigo lá, esqueci o nome agora, me deu um branco aqui, lá de Portugal. Boaventura de Sousa Santos. Boaventura de Sousa Santos. Somos muito amigos há 40 anos, né? Pois é. Eu fiquei muito honrado de acompanhá-los, né? Lá com o GOG, lá em Ceilândia. Mas então foi, né? Beleza aquilo lá, né? Boaventura fez até rap, né? Fez o rap global. Ele escreveu a letra como e o GOG. O GOG e também teve um outro rap que musicou, né? O GOG manda no Brasil no rap. Né? O GOG, quando eu era reitor, que eu tinha aquele acolhimento de abertura de semestre, que eram as aulas de inquietações, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas no Teatro de Arena, né? E sempre vinha um convidado. O Boaventura foi o último a falar, mas um dos que falou durante as sessões dos 4 anos foi o GOG. GOG é top. Foi um show. Professor, então a última pergunta, né? Há metas do governo Lula 3, né, para vencer tudo isso e ter apoio do povo brasileiro. O que é que o Lula tem que fazer logo? Bem, o primeiro ele já fez, né? Atender aquilo que é o lado mais perverso dessa expoliação econômica que nos sufocou esses anos todos. Atender a fome das pessoas, né? Então, essas políticas de socorro imediato, que são as políticas compensatórias das bolsas, né? E fazer aquilo que o Papa Francisco sugere que seja boa e ética governança, né? Atender aquilo que dá dignidade à pessoa. Terra, teto e trabalho. Tem que recuperar o trabalho como a condição que transforma a sociedade, né? Por isso que é importante, estamos falando aqui numa TV de sindicato. Tem que recuperar o trabalho, tem que recuperar o espaço de produção, não para ser canibalizado pela voragem da acumulação, né? E restaurar a dignidade da terra como necessidade da sobrevivência de todos. Por isso essa atenção ao tema ecológico e de mudança climática, né? Mas também recuperar o sistema de produção que alimente o povo. Sirva as políticas públicas como a da merenda escolar, não é isso? Possa se transformar em economia produtiva de emancipação, né? Não é possível que o MST seja o maior produtor de arroz orgânico do país. Quem tem que ser o maior produtor de arroz orgânico do país devem ser os agronegociantes, não é isso?
Então, eu acho assim que ele tem que investir, né, nessas perspectivas econômicas, né, de desenvolvimento humano com as características de produção de riqueza que se transforme em bem-estar social, né? E tudo isso tem possibilidades de royalties. Por exemplo, o petróleo pode servir de royalties, porque nós temos tecnologia, temos o pré-sal que deixou de ser nosso. Exatamente, né? Mas também temos a possibilidade não de garantir ganhos dos acionistas, e sim aplicar nas políticas de desenvolvimento, né? A floresta em pé rende o que a gente chama de economia de sustentabilidade, né? Assim que houve o golpe, você falou em royalties, a primeira medida que o golpe do Temer tomou foi retirar os royalties do petróleo, do pré-sal, para creches, educação infantil, ciência e tecnologia. Porque para passar para os rentistas. Exatamente, né? Então, eu diria assim, tem que fazer o que eles próprios já fazem nas teses econômicas de que o desenvolvimento tem que ser emancipador. Pense no Amartya Sen, e que diz, então, tem que onerar as grandes fortunas, tem que... os próprios grandes capitalistas dizem que eles pagam pouco impostos. Assumem, né? E não pagam mesmo. Eles são todas pessoas jurídicas. Não pagam, não trabalham, não tem carteira de trabalho. Então eu acho assim que... E tem que investir muito na base social da educação do povo, né? Porque nós somos um povo criativo. É uma pena ver, né, que tudo que fez parte da nossa capacidade de ser alegre e feliz tenha sido levado para um sistema de odiosidade, de desconfiança e de cisânia entre nós. Os algoritmos da rede social trabalham para o mal, né? Se uma palestra sua, por exemplo, não vai andar. A nossa TV aqui, a gente que tinha 5, 6 milhões por mês só no Zap, só no Facebook, hoje caiu aí para 3, 5 mil. Quer dizer, o que foi feito no algoritmo que barra a gente e o ódio anda? Eu acho que isso tem que ter uma política para isso, né? Então eu acho assim, né, que o Lula fez uma coisa importante, né? Criar uma frente ética democrática com um algoritmo de esquerda, né? Exato. Porque é social, né? A mecatrônica está aí para ser usada, né, professor? Mas... Pega um professor da UNB lá de mecatrônica, ele vai saber o que tem que ser feito. Exatamente, né? Vai ajustar isso aos poucos, do ponto de vista da avaliação das qualificações, da competência, mas também da possibilidade de criar um mediador político que no parlamento traduza compromisso também com a sociedade, né? Agora, vai ser difícil, porque o processo do golpe continua, né? As forças de direita servem a uma lealdade que não é com o nosso povo, nem com o país. Nem com o país, né? Fala em inglês, pensa em dólar, né? E sonha com a Disneylândia e com a offshore, né? Essas pessoas não são reeducáveis, mas elas podem ser isoláveis do ponto de vista da influência que tenham na produção das políticas e na tomada de decisões, né? E se tiver a confiança social, né, terá força ideológica suficiente para conduzir isso. Se tirar
Olha, lá atrás tudo ruiu porque não havia mobilização social para defender as conquistas. Não é bem assim. Nem tudo ruiu, porque se não fosse a defesa social das conquistas, teríamos tido um golpe fatal do ponto de vista daquilo que era a sua intenção, que o presidente em exercício nunca negou: instalar uma ditadura, eliminar fisicamente os adversários, né? E subordinar a liberdade de pensamento à filosofia de seu próprio ideário autoritário, né? Publicitário, né? E por isso hostilizou o pensamento crítico, as universidades, a cultura, né? Acabou com o Ministério da Cultura. Exato, né? Hostilizou do modo mais aviltante, porque desqualificou, tentou intervir e, não obstante, nem pôde consumar inteiramente o seu projeto, nem pôde esconder a sua face interna, a sua alma danada, né? E hoje está aí sujeito à jurisdição internacional, né? Porque há processos no TPI, no Tribunal Penal Internacional. Em Roma, né? Há processos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Também. Os indígenas não vão deixar de lado a tese do genocídio, né? E a comunidade internacional já se deu conta disso. Você sabe que na Noruega já se fez edição de livros ginasianos com a definição... do Bolsonaro como genocídio, exato, né? Eu vi matéria. Exato. Então, professor, eu agradeço demais a sua presença aqui no TV Bancários. Foi bacana essa nossa conversa. O senhor realmente é uma pessoa top, pensador top, né? Eu quando falei seria que ótimo se o embaixador estivesse aqui, né? Pois que eu admiro embaixador, muito, né? Mas assim, não deu para estar os dois juntos, né? Já tivemos programas juntos. Mas é aquele negócio, né? Botar duas constelações juntas aí não, é dá certo. Difícil, né? Uma vez, lá atrás, em 16, até o seu colega Beto fez um programa conosco. Não foi o Beto era parte do programa, foi aquele Paulo Nogueira, que era da EBC. Paulo Nogueira já foi do EBC, eu não lembro. Era ele que fez. Então era eu. Filho, olha só, éramos eu, o embaixador, o Beto Almeida e o queridíssimo Marcelo Lavernet Machado, né? Que ainda está abatido, afetado pelas sequelas do Covid, né? Triste. Professor, então, você olhando nessa câmera aqui, qual o seu recado final aí para o povo de Brasília e para o povo brasileiro, já que você está falando para o Brasil inteiro? Olha, o recado final é confiar na nossa capacidade de construção política de um projeto de sociedade que traduz as lutas históricas do nosso povo por emancipação, por democracia e por direitos. Isso é uma constante e os trabalhadores são a expressão mais rica disso. Há 200 anos eram escravos. Hoje já tem um representante seu na presidência da República. É uma conquista histórica, é uma constante histórica, né? E a segunda questão que eu queria dizer assim, que me impressiona, porque estou ouvindo isso em todos os lugares, numa espontaneidade que... sugere que desta vez, se não houver uma posição correcional do ponto de vista institucional, haverá histórica. Onde estou indo, quando há uma voz que se produza a partir dos auditórios, a palavra que se coloca é sem anistia. Ontem, na posse das ministras, elas... por conta do que elas representam, povos indígenas e segmentos atingidos por políticas letais, né? Jovens negros, né? Mulheres, elas incorporaram ao discurso delas. E a irmã da Marielle, né? Que foi uma delas, né? E que chorou porque lembrou da sua irmã assassinada com 5 tiros na cabeça.
né? Um compromisso, por exemplo, que o ministro da Justiça disse que é questão de honra para o Ministério da Justiça. Então, eu penso que, aliás, o filme 1985, argentino, acabou de ganhar um prêmio internacional, porque ele trabalha o fato de que na Argentina, no Chile, Boaventura diz isso no artigo dele, né? Essas tentativas de golpe fracassam porque ali se construiu, pela mediação da justiça de transição, a tese do nunca mais, porque não foram anistiados os perpetradores contra a democracia e contra o Estado de Direito, e contra os direitos humanos, né? Generais ou não, todos foram para a cadeia. Aqui no Brasil nenhum general pegou cana até hoje. Né? Eu não estou torcendo para que general, porque eu ainda acho que tem esse lado, né? Mas eu acho que justiça de transição tem que estar presente. Quando eu fui reitor, criei na UNB a Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da UNB. Né? É terrível o que a gente acha quando começa a fazer esse inquérito político e social. Né? Vasculhar os porões da ditadura. Né? Então eu acho assim, nós não somos, como o Sérgio Buarque de Holanda dizia, aliás, o pai do Chico Buarque, né? Porque a cordialidade nos caracteriza alguém que seja um beneficiador da injustiça. Né? Quando Javé julgou Caim, não quis que ninguém lhe fizesse mal. Marcou Caim com um estigma, para que ninguém lhe fizesse mal. Mas disse, tem que reparar e responder pelo que fez. A leste do Éden. Vá se redimir. Tem a chance de se redimir. Né? Mas responda. Não vou deixar que lhe façam mal, mas responda. Então, eu acho que a justiça não é perpetrar a vingança e a represália, mas é responsabilizar. E, por isso, eu acho que é forte essa palavra de ordem, que está muito presente e até tem sido trabalhada em alguns editoriais, sem anistia. Tem que responder pelo que fizeram. Tem 700 mil mortos da Covid por ações irresponsáveis e maliciosas. Né? E tem uma condição extremamente redutora da dignidade no que diz respeito a essas políticas enviesadas que coisificaram a vida no afã de capitalizar a mercadoria. Né? Então, eu acho que isso não pode ser deixado assim, sem responsabilização. Né? Há projetos de vida sacrificados nessa opção. Né? E a Corte Interamericana de Direitos Humanos já disse que o projeto de vida tem que ser restaurado na sua reparação. É isso que eu acho que deve ser a nossa conduta, a nossa postura. Né? Em última palavra, a gente pode ser eterno, mas não pode abrir mão da responsabilidade. Né? Tem que ser duro na adoção das medidas que são consequência dos atos que foram praticados. Professor, agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco. Né? E vou saudar, né, o nosso auditório comunitário, né, nessa televisão maravilhosa, né, que é a democratização dos meios de comunicação, a sua regionalização, né, a sua pedagogia. Né, não há coisa mais importante, tanto que a educação para os direitos humanos inclui a educação dos meios de comunicação. Exatamente, é educomunicação. Foi até criada agora uma secretaria dentro da SECOM, lá, um departamento dentro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, para tratar da educação da comunicação. Para tirar esse tio do zap, tia da zap, tia do zap, tio do zap. Exatamente. O pessoal só segue o zap. Exato. E aquele baixo nível lá no zap. Galera, se a gente continuar aqui, né, professor, a gente não sai daqui hoje. E eu tenho aula. Exatamente. Eu tenho aula. Eu agradeço muito, então, professor, de novo, a presença aqui do professor José Geraldo no mais um programa TV Bancários, né?
E a vocês que nos assistiram, muito obrigado pela audiência. Agradeço também ao Cleiton Moraes, presidente do sindicato lá que gerou essa pauta, e ao Evandro também, jornalista dos sindicatos bancários. E compartilhe aí bastante para aumentar bem essa audiência, porque o professor José Giraldo deu uma aula top para nós aqui, para o sindicato, norteando a vida que tem que ser a nossa daqui para frente, 2023, 2024, 2025 até 2026. Tchau, tchau, galera. Até o próximo TV Bancários. Bancário, vencer esses desafios. Eita, professor, 20h30, achei que fosse mais cedo. O senhor tá de carro aí? Como é que você tá?